Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Quem puder, quiser abrir a câmera, a ideia é o Oscar trazer aqui algumas dicas aí de montagem de campanha para a ABM no LinkedIn, mas se vocês quiserem trazer dúvidas, comentários aí, a gente enriquece bastante a apresentação. Só para dar um pouquinho de contexto, a ideia de marcar esse bate-papo com vocês veio de um webinar que a gente fez em parceria com a HubSpot, onde a gente contou um pouquinho sobre a técnica, né, de ABM, também, e isso surgiu por conta de um pedido da maioria dos times de marketing das startups lá do Cubo, e aí de lá a gente, né, nesse webinar com a HubSpot, a gente comentou um pouquinho de algumas ações que a gente vem executando nos nossos clientes, e aí um bom punhado de pessoas levantou a mão e falou, poxa, seria legal a gente bater um papo para ver na prática como é que monta essas campanhas, o que esperar dessas campanhas. E aí a gente trouxe o Oscar, ele é sócio meu aqui na Hubify, ele é responsável aí por criar e monitorar esse tipo de estratégia com o nosso time, tá? Antes do Oscar começar a conversar com vocês, eu vou só fazer uma breve introdução da Hubify para quem não conhece a Hubify, tá? Vou falar aqui não mais do que 2 minutos, tá? Para quem não conhece a Hubify ela é hoje uma agência que trabalha com marketing de performance. A gente nasceu de dentro de uma startup que era Elefante Verde. Aqui está um pouquinho da nossa história. Então, a Elefante Verde nasceu lá atrás, em 2011, e a Hubify nasce como agência em 2016. A Elefante Verde não existe mais. Dentro da nossa trajetória, a gente chegou a ser rede de franquia, a gente participou do programa Endeavor, fomos 2 vezes para o Vale do Silício no programa Tech Mission, e somos uma empresa residente do Cubo desde 2015, ali quando as primeiras 22 startups foram selecionadas. A gente hoje, dentro do mercado, da forma como a gente atua, é uma das principais referências. Como eu comentei, a gente está dentro do Cubo, a gente é parceiro RD, parceiro HubSpot, sempre dentre as principais tiers. A gente é associado da IAB, que é um órgão de publicidade, uma associação publicitária internacional, uma das poucas agências aqui no Brasil de marketing digital que faz parte desse ecossistema. A gente trabalha com performance em todos os canais, ou seja, a gente gosta de olhar para números para dizer, para interpretá-los e dizer o que é melhor fazer dentro da estratégia, qual o melhor caminho seguir. A gente já ajudou mais de 100 empresas a tirar o melhor das suas máquinas de vendas por conta do marketing digital. E durante os últimos 2 anos a gente conseguiu tirar a certificação de GPTW. Aqui são alguns dos nossos clientes, a gente atende hoje 60 empresas, a gente não atua num segmento específico, a gente busca parceiros, né, para atendê-los, que vejam, que enxergam o marketing digital da forma como a gente enxerga, essa questão mais de performance e principalmente que o marketing digital é uma parte, uma engrenagem da máquina de vendas e para ser bem trabalhado, ele precisa ser trabalhado aí em longo prazo. Bom, essa era a minha breve introdução. Aliás, eu não falei de mim, né? Eu sou o Fábio, eu sou cofundador da Hubify, CEO da Hubify. E agora eu vou chamar o Oscar, ele é meu sócio aqui, ele é o COO da Hubify. Tem aí, vou pedir para ele se apresentar um pouco, mas ele já trabalhou muito tempo com programática, trabalhou na Cadastra, dirigindo as principais contas lá daquela agência. Mas ele vai falar um pouco mais sobre ele e tocar aqui a questão do tema do nosso encontro. Dúvidas, comentários, por favor, fiquem super à vontade. Até se for uma questão não tanto de marketing, mas de vendas também, eu vou ficar por aqui para poder ajudar a enriquecer um pouco a conversa, tá bom? Bora lá, Oscar. Vamos. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Não vê na minha tela, né? Sim. Vamos lá. Pessoal, boa tarde. Primeiro falar um pouquinho do que a gente vai trabalhar aqui, do que a gente vai abordar. Primeiro, eu vou falar um pouquinho mais de mim lá para frente. Vocês vão ver que todo o meu background ele é bem técnico na parte de mídia paga, mídia de performance, programática e por aí vai. Tá? Então,
aqui o objetivo desse papo não é necessariamente ajudar vocês a ensinar como estruturar uma estratégia de IBM. A estratégia de IBM tem muitos conteúdos que falam como estruturar e tudo mais. Aqui o nosso papo é mais para ensinar e ver como que a gente consegue casar essa estratégia de IBM junto com uma estratégia de mídia paga de performance, né? Porque os primeiros clientes que a gente atendeu que vieram falando sobre esse assunto, na realidade, tinham a falsa sensação de que IBM ele é o oposto do inbound marketing, né? Ele é o oposto do marketing de performance, do inbound, de mídia paga e tudo mais. É simplesmente montar a lista de contato, entra em contato, faz o marketing ali e esquece e não chegaram a pensar que dá para vocês trabalharem de maneira sinérgica entre mídia paga e o IBM. Tá? E aqui o nosso papel é justamente para tentar desmistificar um pouco isso e ver o que a gente consegue fazer aí de legal juntando as duas estratégias. Então, aqui está uma agenda do que a gente vai ver hoje. Basicamente uma introdução minha, para vocês entenderem um pouco mais quem é o Oscar. Tá? Eu vou dar uma leve pincelada sobre o que é o IBM, como que funciona, quais são os tipos de IBM que dá para trabalhar e para que ele serve, para quais tipos de empresa ele serve. Tá? Depois disso, a gente já vai para IBM ou inbound marketing, marketing inbound, performance, mídia paga e por aí vai. Quando que você deve adotar cada uma dessas duas estratégias. Depois, uma parte falando só sobre como juntar essas duas estratégias, como que você consegue fazer uma estratégia legal sinérgica entre essas duas. E aí eu vou falar um pouco de métrica, o que a gente avalia, o que a gente metrifica, como acompanha uma estratégia conjunta dessas. Tá? E aí eu termino ali com algumas dicas que pode ajudar vocês aí nessa etapa, tá bom? Primeiro, falar um pouco de mim. Eu entrei nesse mercado em 2014, numa trading desk de mídia programática, tá? Mídia programática, para ser bem realista, assim, existem poucas pessoas que hoje em dia sabem fazer decentemente. E lá atrás ninguém sabia, então não existia praticamente no Brasil, todas as plataformas eram gringas, treinamentos na Alemanha, era um outro mundo. Essa empresa no Brasil não deu muito certo, eles acabaram adquirindo uma empresa de Google Search, e aí eu migrei também para aprender essa parte de Google Search e Web Analytics. Em 2015, eu comecei como estagiário, em 2015 eu me formei como engenheiro de produção, tá? E aí, depois disso, eu fui para a Cadastra como gerente de estratégia. Lá eu toquei contas como Vivo, Smiles, contas com valores ali bem representativos, tá? E coloquei ali um gerenciamento de um dos maiores investimentos de mídia do país, que é da Vivo, né? E aí, em 2018, eu vim para a Hubify como diretor de marketing e operações, tá? Como CEO, sou sócio e sou da Hubify atualmente. E em 2019, eu comecei a dar aula de pós-graduação de mídia e SEO aqui na UMC, na Universidade de Mogi das Cruzes, tá? Antes da gente começar agora a falar um pouco mais sobre essa parte técnica, eu vou deixar aqui aberto e para todos vocês, que quem tiver alguma dúvida, algum comentário, já pode fazer agora, não precisa esperar até o final, tá bom? No final a gente pode abrir um espaço para dúvidas, mas eu até prefiro que vão me interrompendo, que daí eu consigo saber exatamente em qual contexto está encaixando aquela pergunta. No final, depois até conseguir achar um contexto que se enquadra a pergunta, eu perco um pouco a linha de raciocínio. Então, fiquem à vontade aí para fazer suas perguntas, e aí eu vou pedir para a Tainá, quando tiver alguma pergunta ali, ela pode me interromper, pode me avisar, que aí eu vou respondendo vocês, tá? Primeiro, o que é o IBM, né? O IBM é da sigla Account Based Marketing, que é um tipo de marketing focado em contas específicas. Você foca em contas e não em público, tá? Aqui tem uma leve comparação entre uma estratégia de captação de lead comum e uma estratégia de Account Based Marketing. Qual que é a diferença? Essa primeira estratégia, que é de geração de lead, que é uma estratégia que está todo mundo habituado, todo mundo conhece, todo mundo que trabalha com isso sabe para que serve, mas é basicamente, você seleciona ali seu ICP, persona, público-alvo, tudo mais, segmenta elas, né? Com base nisso, elas vão demonstrar algum interesse pela sua marca, seja visitando seu site, deixando um cadastro de newsletter, alguma coisa assim, ela vai mostrar interesse pela sua marca. Ela mostrando interesse, você começa a nutrir conteúdo via e-mail marketing, via social media, você consegue nutrir ele de diversas formas, até o momento onde ele vai levantar a mão e falar, eu quero uma proposta, eu quero uma cotação, eu estou afim do seu produto, né? No IBM, é uma estratégia
mais capilarizada. Como que ela funciona? Enquanto a gente brinca aqui na estratégia comum de mídia e de marketing, você pesca com uma rede e pega todo mundo que está ali dentro daquele público. No account-based marketing, você pesca com um arpão, que é basicamente antes de você começar a pensar em persona, você tem que pensar em quais as empresas que se adequam ao produto que você vende, ao serviço. Então, por exemplo, eu tenho meu foco é, sei lá, top 100 da Forbes, ou não, é empresa da vertical de retail e que tenham mais de 10 mil colaboradores. Então, você levanta quais são essas empresas, quais são essas contas que você pode atuar para vender seu produto e mapeia elas. Depois de mapeado, você identifica quem são os contatos que você tem que ter algum tipo de relacionamento. É o analista? É o gerente? É o diretor? É o CEO? Você precisa mapear isso para quê? Para quando você for entrar em contato, você não precisa entrar em contato com todo mundo, né? Sei lá, eu sou uma agência, não preciso entrar em contato com a equipe de logística, né? Então, você mapeia ali quem são os stakeholders daquela empresa que fazem diferença na negociação e aí para você entrar em contato. Oscar, Depois a de gente mapear tem as uma pessoas... dúvida aqui no chat. O Vinícius Marques mandou: posso definir a BM como outbound do marketing? O ABM, ele é um outbound, ele é 100% outbound, tá? Mas é que ele faz parte do outbound, mas ele não é só isso que faz parte do outbound, né? Você faz outbound de infinitas maneiras e, inclusive, uma delas é o ABM, tá? Ficou Só dar uma respondido? contribuição, a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala inbound e outbound, para entender exatamente o que significa, qual que é a definição disso. A definição lá, vou chamar de clássica, mas na verdade a definição só tem uma, né? O que é outbound e o que é inbound? Inbound são todas as ações que a gente atrai a atenção das pessoas por estar no lugar certo na hora certa. Então, eu não estou interrompendo a atenção dela, simplesmente eu apareço no lugar no momento que fazia sentido para ela. Outbound é quando eu interrompo a atenção dela. Então, basicamente, o exemplo clássico, você está assistindo lá um jogo de futebol e tem o comercial. Isso é um outbound, porque ele está interrompendo a tua atenção ali naquele momento. Acontece que, de uns tempos para cá, por conta do marketing digital, quando a gente vai falar de inbound e outbound, principalmente aqui no Brasil, se chama de outbound cold call, né, mandar e-mail frio. E aí, a gente não pode usar essas espécies de outbound como regra para ser sempre outbound. Tá? Existe até uma discussão no mundo do marketing se, por exemplo, anúncio de Google Ads ou anúncio dentro de um Facebook e do Instagram é considerado outbound ou inbound. Então, vai muito mais do conteúdo, do que você está fazendo no momento que você está fazendo. Então, eu acho que quando a gente fala de ABM, não necessariamente tudo que você vai fazer para ABM pode ser considerado outbound. Então, por exemplo, o Oscar vai contar aqui que uma das técnicas é aparecer bastante para uma pessoa, para quando eu for ligar para ela numa ligação fria, ela já vai ter ouvido falar da minha empresa. Quando eu estou fazendo um anúncio para impulsionar conteúdo, eu posso dizer que eu estou fazendo inbound, porque eu quero que a pessoa veja o conteúdo, ela leia o conteúdo, ela se interesse pelo conteúdo. E essa é uma ação de inbound. Agora, quando eu ligo para a pessoa, eu estou fazendo uma ação de outbound. Então, ABM, ele não é inbound ou outbound. Ele é uma técnica específica, uma metodologia específica que pode usar de ações inbound ou ações outbound para atingir a sua finalidade. Legal. Continuando aqui, depois de identificados os contatos, você começa a fazer uma estratégia de como que você entra em contato com eles, se vai ser por e-mail, vai ser por telefone, como que você vai abordar isso, tá? Para posteriormente fechar uma venda, fechar um negócio. Tá? Então, é um caminho um pouco inverso da geração de lead, mas que, na verdade, se vocês forem parar para pensar um pouco, essas pirâmides elas se complementam. Por quê? Porque eu consigo fazer, por exemplo, o IBM no final do lead generation. Eu consigo fazer esse funil e jogar o IBM aqui embaixo. Né? Gerei lead, eu consigo trabalhar com base naquela base de e-mails que eu tenho, o IBM. Então, eles não são opostos, tá? Acho que são complementares. E a diferença de como trabalhar mais a parte do lado esquerdo ou mais a parte do lado direito vai depender muito de modelo de negócio.
Sobre os tipos de ABM, aqui, basicamente, tem 3 tipos de ABM, tá? O que eles chamam de one-on-one, one-to-few e one-to-many. É basicamente a quantidade de demanda e potencial que você tem para vender seu serviço, seu produto. Então, por exemplo, o one-to-one é basicamente ali você ter uma carteira de 10, 20, 30 clientes para você entrar em contato e para você fechar, tá? O few é um pouco mais, ali 100, 200, 300, e o one-to-many até 1.000 clientes ali numa carteira é considerado one-to-many. Quando que eu uso cada um deles? Não depende muito de modelo de negócio, tá? Por exemplo, vamos supor, tá? Eu montei uma casa para vender aqui, sei lá, em São Paulo, e essa casa, por algum motivo, custa R$1 bilhão. Quantas pessoas no Brasil têm capital e têm dinheiro para comprar esse tipo de imóvel? Estamos falando o quê? Que existem 10, 20 bilionários no Brasil? E dentro deles, só os que têm mais de 10, 20, 30 bilhões podem pensar em cogitar a comprar algo assim. Faz sentido fazer mídia paga para esse público? Zero. Como que você vai fazer mídia paga para 10 pessoas? Não tem como. Você vai focar muito mais no IBM, conseguir descobrir quem são essas pessoas e dar uma maneira e achar um jeito de entrar em contato. Não necessariamente entrar no LinkedIn, no Facebook, segmentar. Eu quero segmentar os bilionários do Brasil. Você não vai conseguir, tá? Um exemplo bem legal do one-to-one, eu não sei se vocês já leram o livro Sonho Grande, do Lehman. Ele fala que tem uma história muito legal que ele vai contando bem rápido. Quando ele comprou cervejarias aqui no Brasil, ele foi para os Estados Unidos, tem um treinamento sobre como gerir uma cervejaria, e quem deu esse treinamento para ele foi o presidente da Budweiser. E o presidente da Budweiser deu treinamento e tal, e o Lehman, antes de vir embora, o Lehman fez uma brincadeira ali para ele: um dia eu vou comprar para você. Aí o cara ficou puto com o Lehman e tal, e ficou super bravo. Aí o Lehman voltou para o Brasil, fez a Ambev crescer, e aí fez uma proposta para comprar a Budweiser. E o cara negou. O cara falou: não, eu não vou vender para você. E negou por ego mesmo, porque tava putinho. Aí o que o Lehman fez? O Lehman foi para os Estados Unidos, comprou um apartamento no mesmo prédio, vizinho do cara que era presidente da Budweiser. Comprou um apartamento, ele mapeou como que era o comportamento do presidente da Budweiser. Ele descobriu que o cara tinha um cachorro e que ele passeava com o cachorro às 6 da manhã. Acho que era 6 da manhã, alguma coisa assim. Ele comprou um cachorro da mesma raça e começou a passear no mesmo horário que o cara da Budweiser. Até o momento que eles ficaram amigos. E aí sim que ele conseguiu fazer a compra da Budweiser andar, né? Então esse é um exemplo absurdo do one-on-one, né? Quanto menor a demanda e menor o público que você tem para impactar, mais você utiliza o IBM e mais o one-on-one one-to-one. E esse one-to-many, o one-to-few para o one-to-many, aqui você consegue já casar uma brincadeira de mídia paga junto com a parte de marketing de performance, a mídia paga com o IBM, tá? Essas duas partes aqui de baixo você consegue casar. A de cima você consegue casar? Não, mídia paga não. Você consegue casar, por exemplo, inbound. Você consegue casar fluxo de e-mail, você consegue casar algumas outras estratégias de marketing digital, tá? Mas mídia paga você não consegue. E, afinal, para quem funciona o IBM? Onde que você consegue utilizar a mídia paga com o IBM e onde você não consegue? Eu coloquei aqui 3 pontos. Se você tem uma venda complexa, que geralmente mais de 3 meses aqui eu coloquei, ou quando o seu ticket médio é alto, geralmente as duas coisas andam em paralelo, né? Quanto maior o ticket médio, geralmente você demora mais para vender. E todas as empresas que tiverem um branding como objetivo. Por que isso? Porque você não precisa fazer o IBM focado em atrair cliente. Você pode usar o IBM focado em reter cliente. Então, por exemplo, eu tenho uma lista de cliente. Você pode mandar brinde, você pode mandar alguma coisa. Isso é um IBM. Por exemplo, teve um caso que aconteceu muito legal com a gente, que a gente foi para o RD Summit um ano. E no ano seguinte a gente foi e o Fábio ganhou uma caricatura com dele, da mesma empresa. Isso é um exemplo de marketing de IBM. Então, toda vez que você tem com foco branding para base atual, ou que seja, você também consegue trabalhar uma estratégia de IBM, tá bom? E aí, falando um pouco sobre quando que eu utilizo o IBM ou quando que eu utilizo o inbound. Aqui eu coloquei um exemplo de que, assim, por que eu coloquei 2 carros, um Volkswagen Gol e o outro uma Lamborghini Urus? Porque os dois são do mesmo grupo, né? Do mesmo grupo de montadoras, que é a Volkswagen Group.
Então, isso é para exemplificar que, mesmo dentro da empresa, você pode ter alguns serviços ou produtos que vão mais para o inbound marketing e você pode ter serviços e produtos que vão mais para o IBM. Tá? Uma coisa não anula a outra, você pode ter as duas coisas. E quando que eu utilizo um e quando que eu utilizo o outro? Eu utilizo o IBM quando a venda é muito nichada, muito específica e tem pouco volume. Quando que eu uso o inbound? Quando eu tenho muito volume. Imagina, se eu for vender, sei lá, eu tenho um e-commerce, eu vendo camiseta de R$50, de R$30, de R$40. Se eu fizer por IBM, isso eu vou ficar doido, porque a quantidade de pessoas que podem comprar esse tipo de produto no Brasil é todo mundo, né? Então, não faz o menor sentido eu trabalhar o IBM para a venda de produto. Então, basicamente, se você tem uma venda complexa, cara e nichada, foca no IBM. Tá? E quando você tem uma venda menos complexa, mais de impulso, mais rápida, ticket médio menor, aí você vai para o embalde marketing, mídia paga, para as mídias convencionais, tá bom? Então, não é para todo mundo que serve o IBM com foco em vendas. Você pode focar o IBM com foco, por exemplo, em fazer branding. Aí pode ser para todo mundo. Eu tenho uma lista de e-mail, quero mandar brinde. Beleza, é um IBM, mas com foco em outro objetivo, tá bom? E agora, beleza, eu sei que eu tenho uma estratégia de IBM, eu sei quais estratégias eu posso adotar, eu sei como funciona. Agora, como que eu caso isso com mídia paga? Antes de tudo, uma coisa que vocês precisam mapear é se tem uma lista de contato já ou não, tá? Tem uma lista de e-mail ou não tem? É daí que a gente parte de tudo, tá? No caso de já ter uma lista de e-mail, como que eu consigo essa lista de e-mail, Oscar? Ou da sua base do CRM de lead que não fechou, ou de repente tem plataformas ali, por exemplo, não convencionais e de caráter duvidoso que pega e-mail do LinkedIn. Tem algumas maneiras de você pegar e-mail, tá? Beleza, eu tenho a lista. Como que eu trabalho? Tendo a lista de contato, o que você faz? Dá para subir em ferramentas que você consegue subir base de e-mail, seja Facebook ou LinkedIn. Faz o upload de base, impacto de alta intensidade nessa mesma pessoa e depois você entra em contato 1 ou 2 semanas depois. Por que isso? Se o usuário não conhecia você antes, agora ele conhece. Você ficou 2 semanas martelando na cabeça dele qual a empresa que você trabalha, o que você faz, que dor você resolve. A chance dele responder, a chance dele te atender ou de falar, já ouvi a Hubify de algum lugar, vou dar uma chance. E isso faz muito sentido e dá muito mais resultado do que um cold call padrão de você pegar o telefone, uma lista e ficar ligando para meio mundo, tá? Formas de entrar em contato. Aqui eu coloquei alguns exemplos. Você pode mandar um e-mail, você pode ligar, você pode mandar ali uma mensagem no LinkedIn, tanto faz. Isso aqui é uma maneira já que muitas empresas utilizam de IBM. O que a gente coloca aqui de inteligência é essa etapa do meio para fazer branding, para fazer awareness para a pessoa certa e não para um público generalizado, tá? Então, qual que é o passo a passo ali? Eu tenho lista de cliente, upload de base no Facebook e no LinkedIn, configura a campanha de alcance e frequência, impacto máximo de vezes que você conseguir essa mesma pessoa, e aí seu comercial entra em contato, tá bom? Essa é uma maneira de trabalhar o IBM com mídia paga quando você tem uma lista. Mas a maioria das pessoas não tem lista. Como que dá para fazer com base nisso? Primeira coisa, se você não tem lista, você vai montar uma lista de potenciais clientes, né, para fazer o IBM. Você tem algumas premissas. Tem que ser de tal tamanho, tem que ser de tal setor, tem que ser de tal cargo, tem que ser de tal região. Você monta algumas premissas para conseguir montar uma lista de contas que você vai trabalhar. Montando essa lista de premissa, você não vai pegar essa lista... onde que você monta a lista de premissa? Por exemplo, num LinkedIn, lá no Sales Navigator. Funciona. Eu vou extrair essa base subindo no LinkedIn Ads? Não, você não vai extrair essa base subindo no LinkedIn Ads. Você vai fazer o seguinte, você vai utilizar a mesma premissa que você colocou no Sales Navigator, você usa a mesma premissa no LinkedIn Ads. Então, se eu coloquei empresas com mais de 10 mil colaboradores, cargos, sei lá, CTO e CIO, no Brasil, o que você vai fazer? Você vai para o LinkedIn Ads também. Empresas de mais de 10 mil colaboradores,
segmentação de CTO, segmentação de CIO. Você pode ter certeza que a lista vai ser igual, tá? Porque a premissa é a mesma e a base, e a base de dados é a mesma, é o LinkedIn. Configurou isso, tendo isso, como que eu impacto essa galera? Aí você tem várias maneiras. Você tem desde material rico, vídeo, post patrocinado. Como que eu gosto de trabalhar, tá bom? Duas maneiras. LinkedIn Ad com material rico para captação de lead, tá? Então, lead ad direto no LinkedIn, o usuário deixa o e-mail lá e baixa o material rico de vocês. Uma outra maneira que é super, super, super efetiva é o vídeo. Por quê? Quando você faz uma campanha de post patrocinado, impulsionado ou de material rico, eu não consigo depois segmentar e fazer uma campanha paralela de fundo de funil de usuário que viu a primeira peça. O LinkedIn não deixa isso. O que você consegue fazer? Você consegue fazer uma campanha de usuário que chegou no seu site porque ele clicou na peça. Eu vi o dark post, cliquei, fui para o site, você consegue fazer um retargeting daquilo. Perfeito. O vídeo não. O vídeo, você consegue fazer uma lista de usuário que assistiu o vídeo no LinkedIn. E o usuário que assistiu o vídeo no LinkedIn, você garante que o usuário assistiu 30 segundos do seu vídeo. Ele conhece a sua empresa. Qual que é o fluxo? O usuário assistiu 30 segundos do vídeo, sobe uma peça de dark post, alta frequência, alto alcance, impacta 50 vezes a mesma pessoa e depois, de novo, e-mail, entra em contato com esse cara, porque você garante que ele assistiu 30 segundos do seu vídeo e também foi impactado 1 milhão de vezes num período curto de tempo, que faça com que ele lembre da sua marca, tá? Se você não tem lista, então, quais que são as etapas? Primeiro ponto, define as premissas, tá? Quando a gente vai definir as premissas, o que é importante? Não façam lista grande, porque senão o time de SDR depois vai se complicar para entrar em contato. Não adianta você ter uma lista ali de 5.000 pessoas, tá? Como que o SDR vai entrar em contato com 5.000 pessoas de maneira efetiva e rápida? E outra, como que você vai conseguir uma frequência alta numa base grande assim? É um pouco mais complexo. O que você faz quando sua base está muito grande? Dá uma maneira de quebrar, coloca uma segmentação a mais e faz várias etapas. Então, por exemplo, eu fiz uma segmentação, empresa, 10.000 colaboradores, eu quero gerente de RH. Deu 20 mil pessoas. Putz, está muito grande. O que eu posso fazer para segmentar mais? Pega a vertical. Eu quero só área de retail. Pronto, segmentou a área de retail, caiu para 200, caiu para 300, caiu para 500. Aí já fica uma lista de um tamanho razoável para trabalhar. E aí você vai trabalhando uma vertical por vez. Trabalha retail, depois trabalha travel, depois trabalha... e por aí vai. Tá? Você vai trabalhando uma vertical por vez. Não sobe lista com muita gente, a não ser que você tenha um caminhão de pessoas na equipe comercial para conseguir fazer isso. Não, evita subir link de perfil de página do LinkedIn para segmentar. Sobe premissa, por exemplo, CTO, CIO, se não sei o que, gerente, igual ao Sales Navigator para dar um match do mesmo usuário. De novo, configura a campanha de alcance e frequência. Não inventa de colocar campanha com objetivo de clique ou de lead. Tá? Por quê? Nosso objetivo é impactar várias vezes a mesma pessoa. Não é fazer ela clicar no anúncio, é fazer ela lembrar de você. Tá? Então, mas a campanha de CPC vai ter, sei lá, ela costuma ser mais fundo de funil. Sim, eu concordo. Para campanhas de funil com objetivo de fundo de funil. Nosso objetivo aqui não é fundo de funil. Tá? Não é fazer o usuário clicar na peça. Impactar o máximo número de vezes, alto alcance, alta frequência. E depois, aí temos duas opções. Você conseguiu o e-mail desse cara? O SDR entra em contato com ele. Você não conseguiu o e-mail desse cara? Maravilha, não tem problema. Lembra que eu falei que se o usuário assiste o seu vídeo, você consegue fazer uma segmentação e uma lista de cookie de quem assistiu o seu vídeo? Depois você consegue configurar um e-mail automático pela plataforma do LinkedIn Ads. Então você também faz uma estratégia praticamente de ponta a ponta de IBM só com mídia paga, tá bom? Falando um pouco de métrica, como que a gente mensura tudo isso, o que é resultado e o que não é? Vamos lá. Oi, Renata. Então, eu vou explicar agora. Tá? Eu vou explicar um pouquinho mais à frente como que a gente mensura essa campanha. Não tem problema. Aqui, vamos falar um pouco de métrica, então,
não sei quem viu, a Renata perguntou, se o objetivo não é fazer o usuário clicar no anúncio, como mensurar a eficiência da campanha? Se a gente for parar para pensar, mesmo que o usuário clique, o objetivo dele não é gerar um lead no site, né? Nosso objetivo do ABM é entrar em contato com ele, sem ele ter o trabalho ali de levantar a mão. Então, o CPC ele também não diz performance de campanha, né? Geralmente o que diz performance de campanha é ROIs e ROAS, até um CPL, CPA, CAC, faz sentido. O CPC eu não vejo assim que também um CPC excelente significa que a campanha está boa, pode significar que ela está mal segmentada, tá? Oscar, eu fiz uma campanha que eu tive um CPC no LinkedIn de R$2, uma campanha que eu tive um CPC de R$40. Uma campanha com CPC de R$2, desculpa, mas provavelmente está segmentando a persona errada. Se a gente for falar de C-Level, que é a grande maioria de segmentação que se utiliza no LinkedIn para venda de produto B2B, estamos falando de CPC de R$20, 30, 40. Então, o CPC também tem que tomar cuidado, que ele não necessariamente significa que a campanha foi boa. Mas vamos lá. Eu fiz uma campanha de vídeo. Qual o objetivo de uma campanha de vídeo? É gerar cookie pull, tá? É gerar visualização da persona que a gente quer. Quanto mais pessoas a gente tem nessa lista de cookie pull, mais pessoas a gente pode depois utilizar para segmentar na campanha de post patrocinado e também para mandar e-mail e tudo mais, tá? Cara, sobre uma campanha de post patrocinado com objetivo de alcance e frequência, qual que é a métrica que eu tenho que mensurar? Alcance e frequência. Alcance, se a sua base tem 1.000 pessoas, tem que atingir pelo menos 900. 90% de alcance, tem que atingir quase todo mundo. Tem que ter um alcance alto e uma frequência altíssima. O usuário final tem que ver sua peça em média uma vez por dia, tá? Para ele lembrar de você na hora que você entrar em contato com ele. E qual a métrica para material rico? CPL, tá? E como que, aí respondendo a Renata, como que eu consigo avaliar o resultado da minha campanha? É o lift de MQL ou oportunidade, tá? Como que você mensura o lift de MQL ou oportunidade? Eu tenho uma base. Quebra essa base no meio, quebra ela em duas. Metade você trabalha o ABM padrão só com SDR, metade você coloca uma campanha de alcance e frequência no meio. Depois disso, o volume de, sei lá, de respostas que o seu SDR teve, de OKs que ele teve, de MQL, você consegue avaliar. Então, por exemplo, a base que tinha 500 pessoas e não foi impactada com mídia paga, a taxa foi tanto. A base que também tinha 500 pessoas e foi impactada com mídia paga, a base foi tanto. Calcula esse lift e vê se faz sentido, podemos assim dizer que mídia paga teve esse lift, esse incremento foi mérito de mídia paga, e assim você consegue falar, então, beleza, esses 3, 4, 5 MQLs é mérito de mídia paga, tá? Eu posso fazer um teste AB de tipo rodar duas semanas sem performance, 2 semanas com performance? Pode, você pode, mas não é o ideal, tá? E por que não é o ideal? Porque daí você começa a ter outras interferências no meio do caminho que deixa de ser um teste AB. Você pode pegar sazonalidade, você pode pegar outros fatores que influenciam e que vão sujar a análise, que vai sujar a análise que você vai fazer. Então, quando a gente fala de um teste AB, o ideal é sempre modificar apenas um fator. Rodando 2 campanhas em paralelo, você garante que a mesma base, só foi dividida em 2, mas é a mesma persona, é o mesmo tipo de cliente, de prospect, é a mesma base, é o mesmo período, é o mesmo dia da semana, é tudo igual. A única coisa que variou é como foi impactada com mídia paga, tá bom? Então, nesse caso, você consegue fazer um teste AB perfeito. Se você faz um, depois o outro, você fica aí a critério e a variação do mercado, a sazonalidade, outros fatores que você não pode controlar. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com isso para não tomar depois uma decisão errada com base num resultado não confiável. Depois dessa parte de como avaliar, falar um pouquinho de algumas dicas que a gente trouxe para vocês. Oscar, eu tenho equipe comercial, o que eu faço? Aqui é para quem não tem base, tá? Se eu não tenho base, mas eu tenho equipe comercial, primeiro, campanha de material rico. Para quê? Para conseguir lead. Já que eu tenho equipe comercial, vamos gerar lead para a equipe comercial entrar em contato. Gerou lead, campanha de alcance e frequência. Frequência 10, 20, 30 durante 2, 3 semanas. E depois, pega o telefone, liga para ele, manda um e-mail e por aí vai. Mas Oscar, não tenho equipe comercial. O que eu faço?
Primeiro, usa o Lookalike. Para quem não sabe, o Lookalike é uma campanha de segmentação que o LinkedIn ele faz de usuários semelhantes, tá? Então, se eu subo uma campanha, uma lista de clientes que, por exemplo, são todos C-level, na hora do LinkedIn fazer uma lista de público semelhante, ele vai pegar todo mundo que é C-level. Então, você consegue pegar público parecido com o seu. Eu tenho um e-mail dessas pessoas? Não, eu não tenho. Mas eu sei que eu tenho um público desse no LinkedIn. O que eu faço? Tendo esse público, de novo, campanha de vídeo, eu tenho certeza que o usuário assistiu meu vídeo. Eu consigo fazer um retargeting, não é bem um retargeting, porque ele não chegou para o seu site, mas consegue fazer um retarget, se alimenta com o cookie pool, e faz uma campanha de altíssimo alcance e frequência de novo, para esse usuário saber quem você é. O usuário sabe quem você é, lembra, não aguenta mais ver você, campanha de e-mail. E a campanha de e-mail, de novo, eu preciso de um SDR para fazer essa campanha de e-mail? Você não precisa. Você consegue utilizar a mesma base de cookie pool que foi gerada na campanha de vídeo. Então, gerou a campanha de cookie pool na campanha de vídeo, depois você faz uma campanha de e-mail segmentando quem assistiu o vídeo depois de 2 semanas de uma campanha de alto alcance e frequência. Tá bom? Gente, e o que eu trouxe para hoje foi isso. Foi pouca pergunta. Que mais? Eu quero mais perguntas. Teve muita pouca pergunta, a gente acabou terminando um pouco mais rápido do que deveria. Christian, sim. Ô, Tainá, a gente vai mandar a gravação para todo mundo, né? Isso, exatamente. Amanhã todo mundo vai receber essa gravação. Tá bom. Fala mais sobre cookie pool. Cookie pool, o que é um cookie pool? Como que eu vou explicar? Imagina o seguinte, a gente tem um site, né? A gente tem o nosso website. Todo mundo que entra nele, todo mundo que entra no meu site fica salvo no computador dessa pessoa que ele entrou no seu site, né? Isso a gente chama de cookie. Então, por exemplo, a Renata entrou no site da Netshoes. A Netshoes sabe que o RG da Renata, eu vou falar, não é bem RG, né? O cookie, é um endereço único da Renata, entrou no site da Netshoes. Legal. Vamos ver mais quem está aqui. O Christian também entrou no site da Netshoes. Legal. Eu tenho agora o código do Christian. E aí, você armazena isso no banco de dados. Aí, quando você armazena o cookie de todo mundo, isso é chamado de cookie pool. Tá? Você utiliza esse RG da internet para salvar, para saber quem entrou no seu site. Você não sabe nome, você não sabe telefone, você não sabe CEP, você não sabe nenhuma informação que a gente chama de PII, que é informação pessoal. Mas você sabe que aquele ser humano entrou no seu site. Juntando o cookie de todo mundo, temos o cookie pool. Tá? Como você capta o cookie pool no seu site? Toda tag de mídia, quando você faz uma campanha de Google Ads, você tem lá tag de remarketing do Google Ads. E você instala no seu site, automaticamente você já está gerando um cookie pool. Já que a gente está com tempo, deixa eu abrir aqui para mostrar um exemplo para vocês. Até que com o LinkedIn aberto. Eu acho melhor não, porque tem cliente aqui, né? Então, deixa quieto, gente. Mas deixa eu ver se eu consigo entrar numa pessoal nossa, que daí tem menos problema. Hubify. Aqui, para quem não sabe, a gente está na ferramenta do Facebook Ads, tá bom? E aqui eu tenho a opção dos públicos, tá? E como que você consegue um público, tá? Se você vai ali na ferramenta do Facebook, eu tenho a fonte do meu site. E como que eu tenho essa fonte do meu site? Porque eu instalei uma tag nele, tá? É a tag de remarketing do Facebook, não sei se vocês já trabalharam, mas é uma tag, é um JavaScript que você instala no seu site, e ele joga a informação de todo mundo que entra no seu site aqui para o Facebook. Aí eu venho aqui e clico para criar uma lista de usuários, por exemplo, que
todos os visitantes do website, que visitaram uma página específica, que fizeram alguma coisa específica, tá bom? Você consegue fazer isso. Depois que você cria esse público, você vai no Facebook Ads, você cria uma campanha e na hora de segmentar, você tem lá todas as segmentações. Eu quero homem, eu quero mulher, eu quero pessoa de idade tal. E você também tem lá públicos personalizados. E aí você vai lá nos públicos personalizados e coloca, eu quero o público que eu acabei de criar lá, do usuário que entrou no meu site. Porém, além disso, você consegue criar esse público não somente personalizado de quem entrou no site. Eu consigo criar vários públicos personalizados, inclusive de quem assistiu algum vídeo em específico, tá? Então aqui eu coloco o vídeo que eu quero, que eu coloquei na campanha, e automaticamente eu já estou gerando uma lista de cookies de pessoas que assistiram esse vídeo. E aí eu posso fazer várias segmentações. Por exemplo, quem assistiu 95% do vídeo, 75% do vídeo, e por aí vai. Você tem várias maneiras de segmentar quem assistiu o vídeo. E aí, voltando um pouco, você pode ver que não existe uma segmentação que eu possa criar de usuários que assistiram, que viram uma peça específica. Eu fiz uma campanha de Dark Post, eu consigo segmentar quem viu esse Dark Post? Não, eu não consigo. Você consegue fazer de quem clicou nesse Dark Post e foi para o site, tá bom? Isso você consegue. Porém, não de quem viu. Por que o vídeo é mais legal em relação a isso? Porque o custo da visualização é mais barato que o custo do clique. Então, você fazendo isso, você consegue mais pessoas para alimentar a sua base de cookie, que é o cookie pool, para você reimpactar depois, tá? Então, a Renata perguntou o que é, como capta por essa tag e como fazer. Como fazer, ó, criar anúncio. No LinkedIn também rola, Renato. Tudo isso também rola no LinkedIn, tá? Tudo que eu mostrei no Facebook, no LinkedIn também funciona. E aí, falando disso um pouco, Facebook ou LinkedIn, se você tem lista de e-mail, tanto faz, roda nos dois. Por quê? Porque o usuário é o mesmo, tá? Roda nos dois, com certeza. Preferencial, eu particularmente gosto mais de rodar no Facebook porque ele é mais barato, tá? Mas no LinkedIn também não tem problema. Porém, se eu não tenho uma base de e-mail pronta e eu quero segmentar via premissa de cargo, empresa, tamanho de empresa, aí você tem que obrigatoriamente para o LinkedIn, tá? É obrigatório isso. Porque no Facebook você não consegue nenhuma segmentação dessa, você não consegue pegar, você até consegue pegar cargo, mas ninguém coloca quase cargo no LinkedIn, ninguém praticamente coloca esse tipo de informação corporativa e profissional no LinkedIn. Então, no Facebook, desculpa. Então, o LinkedIn vai funcionar muito melhor quando você tem as premissas funcionar melhor para quando você tem uma base de e-mail já lida, tá bom? Aqui, quando você tem uma campanha pronta, tá vendo? Eu tenho aqui outra coisa importante, sempre que eu falo Facebook, entendam Facebook e Instagram, porque a ferramenta é a mesma, tá? Aqui eu tenho públicos, tá vendo? Públicos salvos. Aqui eu tenho persona, tudo que eu criei está aqui, tá? Público personalizado, tem todos os remarkets que a gente fez, parte da página, todos aqueles públicos que a gente criou naquela página anterior vieram para cá. Então é só você vir aqui, já está segmentado para o público de repetir, se você quiser, tá? No LinkedIn, ó, tá vendo? Aqui é o insight tag, o JavaScript que eu coloquei, que você coloca no seu site. Aqui. É esse código aqui você coloca no seu site. A partir do momento que você coloca esse código no seu site, automaticamente ele já está montando a lista de cookie pool para você. Tendo a lista em mãos, eu venho aqui em Matched Audience e eu também consigo, aqui, por exemplo, essa conta não tem nenhuma, mas eu consigo criar uma audiência aqui do lado direito. Você consegue fazer um upload da lista de e-mail, que nem no Facebook. Você consegue fazer um lookalike dessa mesma lista, como eu comentei. E você também consegue fazer um retargeting de um vídeo ou do website, que nem eu falei anteriormente.
Também você pode ver que não tem o retargeting de quem viu a peça e só de quem assistiu um determinado vídeo. Mesma coisa, criei a lista, volto lá para a página principal, crio uma campanha e segmento essa lista. Ficou claro? A Renata disse que Legal. sim. O que mais, gente? Então, eu acho que é isso. Vou parar de compartilhar aqui minha tela. Maravilha, então, pessoal. Obrigada aí pela presença de todo mundo que participou. Amanhã a gente vai encaminhar um e-mail, tanto com o vídeo, como também pedindo para vocês sugestões de temas que vocês gostariam que a gente conseguisse abordar sobre marketing digital. Então, fiquem à vontade aí também para passar um feedback sobre o que vocês acharam do evento de hoje. E o link de gravação também vai, né, Tainá? Exato. Maravilha. A gente compartilha também depois, pessoal que está do Cubo, a gente compartilha lá no grupo de marketing também o link da gravação depois. Então é isso, pessoal. Obrigado e bom restinho de tarde a todos. Valeu, gente. Obrigado. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado, boa tarde.